Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do Analisando Sinopse de Mangás dos Inscritos, nosso podcast semanal aqui, que pra você que ainda não percebeu o padrão, ele sai toda segunda-feira às 7 da noite, paralelamente tanto no YouTube quanto em outras plataformas de áudio, principalmente ali o Spotify, mas eu tinha feito pelo menos a integração para ele sair no Google Podcasts, no Apple, eu não lembro como é que é o nome do podcast da plataforma de podcast da Apple, e tinha mais um, não lembro agora, que ele deixa você integrar vários ali pelo Spotify, então é para sair em vários, mas agora eu não lembro todos. De qualquer modo, se você costuma ouvir podcast por alguma plataforma, aí dá uma conferida se não tá saindo lá, e se não tiver e você quer que apareça, dá uma comentada aqui embaixo, né? Vai ali no YouTube, que é o lugar onde eu costumo ver os comentários com mais frequência, e pede que eu tento fazer a integração na plataforma que você escuta também, beleza? E antes de começar o nosso episódio, vale a pena fazer aqueles recadinhos padrão ali. Se você tem vontade de ter a ideia do seu mangá analisada, aqui também dá uma conferida na descrição desse episódio, que ali tem o link para um vídeo no YouTube onde eu mostro como você pode enviar para mim e também como você pode montar a sinopse do seu mangá. Então eu ensino ali como que você pode fazer a sua sinopse, né? Independente de você estar enviando para mim ou não, mas é interessante você saber montar uma sinopse para caso você vá publicar o seu mangá ali num site, ou mesmo ali na parte de trás, né, do seu mangá impresso, etc. Onde quer que você vá colocar o seu mangá, é interessante ter uma sinopse dele ali montada. A nossa lista tem mais de 50 sinopses, então demora um tempo, né? Se você me enviar hoje, vai levar um tempo até ela aparecer aqui nos nossos episódios, né? A fila ela é um tanto longa, mas se você não quer esperar todo esse tempo, você pode se tornar membro no canal do YouTube. A partir de R$3 por mês, você tem ali uma área onde ficam só as sinopses dos membros, e aí todo episódio eu trago a sinopse de um membro aqui antes das demais sinopses, né? Geralmente eu analiso 4 sinopses por episódio, então é uma de membro e 3 do que eu chamo da nossa lista padrão, e além de ter a sua sinopse analisada antes, você tem acesso a alguns conteúdos extras, tem acesso aos episódios com antecedência, aqui quando eu consigo gravar eles com antecedência, é claro, e você me ajuda a continuar com esse trabalho aqui na internet, ajuda demais, até porque infelizmente, né, o podcast em outras plataformas não é monetizado, e no YouTube mesmo também não dá lá muita coisa ter um canal de desenho ou focado em mangá no YouTube, então eu conto muito com esse apoio aí de vocês para continuar trazendo não só o podcast, mas também outros vídeos para o canal. E se você já se tornou membro, dá uma conferida na área comunidade, ali tem uma publicação exclusiva para membros, onde você pode comentar a sua sinopse para ela ser trazida aqui. Muito obrigado, aliás, a todo mundo que é membro aí. Certo, dados os recados, vamos começar aqui com a nossa primeira sinopse de hoje. O autor diz que ainda não sabe o título, mas que ele pretende que seja um título em inglês. E aí eu já acho interessante sempre fazer aquele comentário, que se você já acompanha aqui, você já sabe, já tá ligado. Mas, enfim, para caso alguém esteja caindo aqui pela primeira vez, eu acho interessante comentar isso. Eu, particularmente, só recomendo você fazer o título em inglês em algumas circunstâncias, mas daí, claro, é minha opinião. A primeira circunstância é se você vai publicar o seu mangá em vários lugares diferentes e em várias línguas diferentes, né? Então, beleza, você vai publicar o seu mangá em sites que são lidos em inglês ou sites que tem leitores do mundo inteiro, etc. Beleza, o título do seu mangá ser em inglês faz sentido, porque aí você meio que mantém um título único e ele vai servir para vários lugares diferentes. Mas particularmente se você vai publicar só no Brasil ou só em português, eu acho interessante você colocar um título em português que remeta diretamente ao significado da história, ou seja, que o seu leitor, antes de ver a sua história, ele já saiba mais ou menos do que ela vai se tratar. A gente no Brasil ainda tem muita gente que não sabe falar inglês, que não entende inglês, então colocar um título em inglês só porque ele é mais sonoro ou algo do tipo, ou porque você acha ele mais bonito, pode até soar mais bonito, mas ele talvez não cumpra o papel de a pessoa olhar e meio que remeter a ideia, ligando a ideia da história, a história em si, ao título que ela tá vendo ali. E aí, se você vai publicar exclusivamente no Brasil, ser em português cumpre melhor esse propósito. Uma coisa que dá pra fazer é você deixar um título brasileiro e um título em inglês, que são geralmente o mesmo título traduzido ali, dependendo do lugar onde você vai publicar, exatamente por conta dessa questão que eu falei. Então,
Eu sou suspeito pra falar, o título de boa parte dos meus mangás é em inglês e durante muito tempo foi exatamente por eu achar que tinha uma sonoridade melhor. Mas hoje eu mudei de opinião com relação a isso. Inclusive, alguns mangás que eu tinha feito com o título em inglês, eu readaptei o título para português e deixei o inglês como uma espécie de subtítulo ali. E aí, obviamente, se eu publicando esses mangás em sites internacionais, etc., aí eu coloco sim o título em inglês. Mas hoje eu mudei bastante a minha opinião em relação à questão de título e tem muito mais a ver hoje com onde você vai publicar, como você vai distribuir esse mangá, do que diretamente só com a sonoridade ou algo do tipo. Porque, novamente, às vezes pode ficar sonoramente bonito ali pra você, mas se o leitor não entender, e por conta de ele não entender, talvez tirar um pouco da vontade que ele tem de, opa, deixa eu conhecer aqui esse mangá, ao invés de seu título acaba servindo contra a sua própria história. Vamos começar então aqui a sinopse, finalmente. No universo moderno, Kyuri é um garoto da zona rural cuja vida muda drasticamente quando o presidente decide transformar crianças em ciborgues para seu exército. Capturado, Kyuri se torna um deles, mas é resgatado por rebeldes unindo-se a eles. Ele embarca em uma missão para proteger inocentes e combater o presidente. Caraca, achei bem interessante e ao mesmo tempo bem cruel, bem curioso, essa ideia de transformar crianças em ciborgues. Eu acho que isso precisa, né, de uma justificação dentro da história do porquê especificamente crianças, né? Porque logo de cara eu consigo imaginar que alguns pontos que talvez levantaria essa dúvida no leitor, e aí é aquilo que eu sempre falo, né? Se algum ponto levantar dúvida no leitor, ou esse ponto tem que ser algum mistério da história, ou seja, levantar essa dúvida faz parte da intenção narrativa do autor, ou esse ponto tem que ser esclarecido para que o leitor não fique tempo demais se questionando sobre esses pontos como se eles fossem furos do roteiro, e aí isso acabe impedindo ele de mergulhar na história, de entrar na história e ficar ali, né, como fala? Imerso mesmo naquele universo, etc, ali, né, curtindo a história que está sendo apresentada para ele. Então um dos pontos por que escolher crianças? Eu imagino que você tem peças robóticas ali que não vão crescer com essas crianças, então seria mais trabalhoso adicionar peças robóticas que vão precisar ser modificadas e readicionadas e tal, né? Ao longo do tempo, porque beleza, vamos supor que você pega uma criança de 8 anos e você colocou um braço robótico nessa criança de 8 anos. Ele vai crescer e quando ele tiver 16, 15 anos, às vezes 12 anos, aquele braço vai ficar minúsculo perto dele, porque o corpo dele se desenvolveu. Então, como funcionaria essa questão dentro da própria história? Às vezes você pode tentar contornar e falar, precisa ser criança porque o corpo adulto já está formado e já tem certos anticorpos e coisas do tipo que rejeitam ali esses implantes cibernéticos, né? Então, colocar isso em criança faz com que o próprio corpo dela se desenvolva junto com aqueles implantes, e aí é mais fácil realmente trocar esses implantes a cada 2, 3 anos, né, conforme o corpo for crescendo, do que colocar esse implante diretamente no adulto e esse implante ser rejeitado. Então poderia ser mais ou menos uma desculpa no roteiro, né, de como você justificaria o fato de tem que ser crianças para ser colocado, etc. E aí o outro ponto ok, a gente tem um personagem que ele vai ter essa característica, se ele foi resgatado por rebeldes, então ele não teria essa troca constante ali dessas peças. Então seria interessante, né, até a gente encaixar, por exemplo, isso de alguma forma dentro ali do escopo da história, do design do personagem, etc. Então, por exemplo, nesse resgate ele pode perder aquela peça robótica que ele tinha originalmente, e obviamente os rebeldes não vão ter o acesso aos mesmos recursos que o Estado ali teria, então eles podem, por exemplo, pegar um braço bem maior, um braço que já seria de um adulto, ou alguma coisa assim, e colocar nele, então faria ele ficar com aquele braço meio deformado, meio grandão e tal, o que pode ser uma característica interessante no próprio design ali do personagem, né?
ele ter ali um braço desproporcional ou alguma coisa assim, ou ter um canhão no lugar do braço, e aí esse canhão vai ser grande e tal. Enfim, e aí ser essa coisa meio desproporcional, meio diferente, que vai diferenciar, inclusive, o protagonista aqui, o Kyuri, das outras crianças que tiveram esses implantes adicionados nele pelo Estado, né? Então, mostrando ali qual que seria a diferença por conta dessa falta de recursos. E aí a gente vai juntando características de design de personagem, composição de personagem, com as próprias características da história, né? O fato de ele ter sido sequestrado por um grupo sem recursos e tal. Assim que você vai conseguindo fazer uma história homogênea, né? Onde todas as peças parecem se encaixar ali e não só uma coisa ela tá feita ali só por ser bonito, por ser legal, mas ela tá servindo e cumprindo também certos propósitos narrativos dentro da história. Quando você consegue fazer isso, fica maravilhoso, porque a sua história fica bem redondinha mesmo, tudo fica fazendo parte do universo e nada te tira muito daquele universo ali que foi construído, né? E aí a outra coisa ele vai embarcar em uma missão para proteger inocentes e combater o presidente. Ok, eu consigo captar essa ideia de esse grupo rebelde estar combatendo essas práticas do presidente, etc. É interessante pensar como que vai ser essa questão do presidente, já que presidencialismo geralmente intui voto, e voto geralmente está colocado numa democracia, só que aqui a gente tem como se fosse uma espécie de autocracia, etc., mas é interessante pensar como que seria essa autocracia aqui do sistema político, né? Como que seriam esses votos, etc., né? Porque, beleza, a princípio, só por usar a palavra presidente, dá para se imaginar que teria uma democracia, etc., então por que tem um grupo rebelde pegando em armas e não necessariamente votando, etc., poderia ser alguma dúvida que seria colocada, aí teria que explorar um pouco, mostrar como é que esse sistema de governo é colocado, porque beleza, o Putin, por exemplo, é chamado de presidente, né? Mas ele é presidente há tipo uns 20, 30 anos. Enfim, e toda vez que tem ali algum concorrente muita altura, geralmente esse cara cai de algum lugar. Enfim, que realmente as ruas da Rússia são muito... Nas ruas e como fala? Os pisos, né? Dos prédios, etc., eles são muito polidos, então são muito escorregadios, então é muito fácil cair lá, principalmente quando você é político. Enfim, e aí você desenvolver mais ou menos, né, como que seria esse sistema governamental para justificar o chamar de presidente, etc e tal, como que poderia ser. E aí seria interessante colocar esse lance de tipo, não é todo mundo que tem direito de votar, são só as casas ricas que votam, ou todo mundo vota, mas o voto é meio que só arbitrário, não serve de verdade, no final das contas eles contam lá de um jeito aleatório para dizer que aquele presidente foi reeleito, ou que não necessariamente o presidente, aí você pode até colocar uma subcamada ali, né, o que eles chamam de deep state, né, o estado profundo, que seria aquela pessoa ali é o presidente, mas ela é meio que só um fantoche que é colocado ali na frente da população e tal, que fala coisas que a população quer ouvir, etc, para não gerar tanta revolta assim por parte de todo mundo, mas na verdade tem um grupo ali que tá controlando tudo e eles decidem quem que vai ser o novo presidente, né? Enfim, então poderia ser alguma coisa assim também. E aí uma coisa que poderia ser interessante para a gente colocar um objetivo mais direto, né, ou alguma coisa que escalasse um pouco mais o conflito, poderia ser essa questão de, primeiro eles tentaram fazer os ciborgues com adultos, só que teve essa rejeição, etc. E aí, inclusive, alguns membros do Rebelde, do Rebelde, tô falando da banda agora, né? Alguns membros dos rebeldes podem ser ex-soldados, etc., que passaram por esse experimento e agora eles estão mutilados e tal, e aí eles, né, por exemplo, não tem um braço, não tem uma perna, esse tipo de coisa assim, para dizer que eles passaram por isso, e aí também por isso eles se tornaram rebeldes. Aí teve essa questão das crianças, deu certo, e algumas das crianças já estão mais crescidas, a gente pode fazer esse processo, ele ser relativamente recente, né, que é o que parece pela sinopse, mas não tão recente também assim, de tipo, acabou de acontecer, pode já ter alguns frutos ali desse resultado. E uma coisa que eu achei interessante seria, se com adultos não funciona e com crianças já funciona muito bem, o que aconteceria se eles fizessem com bebês? E aí, você coloca no bebê um lance ainda mais cruel de tipo, você tá realmente praticamente criando seres humanos para serem novos soldados. E aí você poderia ser o novo plano que eles descobrem pra gente colocar um quê de investigação ali, de descoberta e um quê de urgência maior ainda, de tipo, agora a coisa escalou ainda mais.
Então, enquanto eles estavam fazendo uma missão para, por exemplo, destruir um laboratório, etc., eles descobrem que tem esses planos para fazer isso com bebês. E aí estão sequestrando mulheres grávidas, por exemplo, ou algo assim. E aí você cria um novo, como eu disse, realmente um novo. Caramba, tava com a palavra na cabeça agora e sumiu. Esse lance de realmente escalar mais o conflito. Então, se antes já era bastante complicado, e eu tô usando complicado porque realmente a palavra fugiu da minha cabeça, mas de crueldade, você pegar crianças e transformar em ciborgues, você pegar mulheres grávidas para tirar o bebê delas e transformar esse bebê em ciborgue, vira um negócio ainda mais cruel, vira um negócio que ele fala, não, a gente realmente tem que pedir isso ainda mais. E aí você cria um novo conflito dentro ali que vai escalonar, acho que era essa a palavra, todos os problemas e toda a trama que vai envolver ali a história, para inclusive colocar o Curie ali como uma espécie de exemplo e tal, e enfim, e fazer essa retomada do poder, né? E aí, claro, você tem todos os eventos que vão acontecer para que o presidente possa cair. De repente, é interessante esse lance do Deep State, para que essa queda do presidente não seja só aquela questão da queda de um ditador e colocar outro ditador no lugar, mas o lance de revelar para a população, se for essa democracia falsa, né, essa democracia de fachada, mostrar para a população que aquele presidente não tinha poder nenhum e que, na verdade, ele era só um fantoche que estava sendo usado ali pelo controle de outros. E aí fica interessante porque você tem essa questão de libertação do povo mesmo, e não só uma libertação física, mas uma libertação mental, intelectual, das pessoas perceberem de verdade qual era o sistema de verdade que elas estavam inseridas ali e que não deixavam que elas vissem antes. E aí fica interessante isso como uma missão final ali para a história. Indo aqui para nossa lista padrão, lembrando, a gente está lendo aqui sinopses de outubro, acho que é outubro de 2023. Agosto ou outubro. Eu não sei aqui se ele tá contando, que tá assim, ano, aí eu acho que é mês e dia, e não dia e mês. Deve ser outubro. Deixa eu ver aqui, pera, tem um jeito de eu conferir melhor isso. Sim, outubro. Então tá, estamos em outubro de 2023 aqui na análise. O autor falou que também não tem uma ideia de um título ainda, de um nome para a história, então se você tiver sugestão, deixa aqui nos comentários uma sugestão de título para ele e vamos começar a ler a sinopse. Em um mundo onde certas pessoas nascem com marcas que desencadeiam poderes misteriosos, Aigen, ou Aigen, vive uma vida tranquila em sua vila, até que a corrupta corporação do governo, a CEM, invade sua comunidade para controlar aqueles dotados dessas habilidades, que eles chamam de maldições. Nesse dia, os pais de Aigen são assassinados e Aigen acaba descobrindo seus poderes vindos de uma criatura sombria e incontrolável chamada Kuro. Jurando guerra contra a CEM, Aigen usa os poderes de Kuro para restaurar a paz e vingar sua família. Não sei se isso... eu acho que já está revelando meio que o final da história. Ao longo da sua jornada, Aigen forma alianças com rebeldes que querem destruir a CM e enfrenta não apenas os agentes da corporação corrupta e outros marcados, mas também a verdade obscura por trás da origem das marcas e de sua habilidade. Enquanto busca a justiça, ele enfrenta o desafio de domar o poder de Kuro e evitar que ele o consuma por completo. Ok, eu acho que aqui é muito parecido com a sinopse que eu acabei de analisar, né, em termos de contexto. Então você tem ali uma busca por vingança, na outra não tinha necessariamente a morte de um ente querido ou algo assim, mas você tem um pouco de sentimento de vingança ali contra algo corrupto, né, etc. Só que aqui a gente tem uma questão ali do controle dessa criatura que está dentro dele e tal, e tem um mistério com relação a isso. Para fazer aquele microcosmos que eu acho interessante a gente fazer quando a gente está contando uma história, principalmente querendo encurtar ela um pouco e não expandir demais ali aquilo que a gente está fazendo de modo que possa se perder o foco central, eu acho que o lance das marcas, desses poderes, da criatura e da relação ali da CM poderia estar diretamente interligada, como por exemplo, essas criaturas, inclusive isso lembra um mangá que eu queria fazer muito tempo atrás. O primeiro mangá que eu fiz, ele tinha uma parada bem parecida com isso, então eu vou falar até um pouco sobre ele aqui. A ideia daquele mangá era que
existiam criaturas místicas, monstros e tal, o mundo é cheio de monstros, mas dentre os monstros tinham hierarquias e tinham os monstros mais fortes que eram criaturas místicas, que eram quase que consideradas como deuses. E aí, uma organização iria pegar esses deuses e meio que extrair o poder deles para tentar controlar eles. Uma pegada bem Naruto ali, transformando meio que isso em armas. E aí eles iam colocar isso em crianças, em bebês ali, para que esses bebês, né, ao serem criados e treinados pela corporação, pela empresa ali, iriam se tornar grandes armas com os poderes desses ditos deuses, dessas criaturas místicas, etc, né? Então seria mais ou menos essa pegada. Aqui daria para fazer mais ou menos a mesma coisa, onde a CEM introduziu essas criaturas nessas crianças para gerar essas armas e tal que seriam usadas pelo governo. A questão aqui seria por que essas crianças estariam ali vivendo em outros lugares, outros ambientes, e não sendo criadas diretamente pela empresa, porque seria um alvo de controle muito mais fácil, né? Se essas crianças fossem criadas ali. Aí a gente prezaria aquele negócio. Quando a gente se depara com um furo de roteiro na história, a gente, com o poder de autor, a gente contorna esse furo de roteiro com alguma outra informação. Então, se eu não quero, por exemplo, mudar a questão ali de ele tá numa vila, tranquila, os pais são mortos, ele jura vingança, etc., porque isso mudaria praticamente todo o escopo da história, a gente poderia contornar isso fazendo com que, no passado, várias dessas crianças ou das mulheres grávidas, vai que eles colocaram isso já na mãe da criança ali, para a criança já nascer com aquilo e não diretamente na criança. Dá pra sair inventando, mais ou menos igual eu falei na outra história também, né? Se você coloca partes robóticas numa criança é melhor, porque ela se adapta melhor àquilo, colocar num bebê vai fazer se adaptar ainda melhor. Talvez colocar na mãe grávida vai fazer com que o corpo da criança já cresça muito adaptado com isso, de modo que seja muito mais fácil fazer várias outras progressões e adaptações ao longo da vida dessa criança, né? Então, dá para trabalhar aqui o mesmo conceito. Então, só que daí teve algum dos pesquisadores que se rebelou, algum dos soldados, alguém da própria CM talvez se rebelou, e aí libertou várias dessas crianças, várias dessas mães e tal, e escondeu elas em vários lugares ao longo do mundo. E aí por isso a CM agora está buscando essas crianças uma a uma para tentar restabelecer ali o seu exército. E aí faz sentido, né? Eles tentarem pegar ainda enquanto crianças ou coisa do tipo, né? Principalmente talvez os que seriam os mais proveitosos, né, os mais fortes ou algo assim. E aí cadê o nome do personagem? O Aizen seria uma dessas crianças, e aí faria sentido do porquê que a CM foi lá, invadiu, porquê que ela matou os pais dele, porquê que ela tá indo atrás dele. Aí seria interessante, né? Ou ele ser capturado e fugir, ou ele já conseguir fugir ali de alguma forma, talvez tendo ajuda de alguma outra organização, né, de rebeldes, aí, porque fala que ele se junta a rebeldes, né? Enfim, então esses rebeldes já podem resgatar ele ali logo de cara e meio que ele lutar contra a organização dessa forma. Aí depende de como quer contar a história. Pelo que eu entendi, é mais indo para essa pegada mesmo, né, onde ele não é capturado. Então acontece isso, de algum jeito eles perdem ele, e aí ele seria o foco da busca, e ele é o foco da busca aqui. Então teria que criar um contexto para que, beleza, eles perderam ele e tá tudo certo, entre aspas. Porque se eles foram com o objetivo de buscar ele, não buscar ele é uma falha na missão. Então eles falharam nessa missão de buscar ele. Então você precisa criar um contexto ali, tipo, ele ser resgatado já pelos rebeldes que viram que a CM estava vindo ali e tal, e conseguiram resgatar ele, enfrentaram, mataram aqueles agentes, ou capturaram aqueles agentes, etc. E aí, beleza. O Aizen vai ir atrás da CM para, por exemplo, libertar os outros que ele consideraria como irmãos dele, né, que seriam outras crianças que foram capturadas ali e tal pela CM, que também tem esses mesmos poderes, também tem essas mesmas marcas. E aí seria nisso que ele poderia descobrir toda essa relação. Aí você não precisa contar isso no começo da história, né? Você pode contar a história dessa mesma forma aqui, e aí o mistério que ele vai descobrindo à medida que ele vai com esse grupo rebelde interferindo nas ações da CM, resgatando outras crianças, ele vai descobrindo que por que a CM quer essas crianças? Não é só porque eles querem armas ali, mas é porque eles estão diretamente relacionados à origem dessas crianças, né, e aos poderes dessas crianças. E nisso você consegue criar até algumas dessas crianças que já foram capturadas, já foram treinadas e já estão sob o controle da CM, sendo vilãs que
a Aigen vai enfrentar e tal. Dá pra fazer alguma coisa assim. Inclusive, se quiser fazer numa pegada assim, onde você crie um vilão que também seja uma criança com poder e que tenha alguma relação mais direta com a Aigen, pode ser, inclusive, por exemplo, a primeira missão deles é resgatar uma outra criança lá. Né? Vamos supor, resgatar outras duas crianças. São gêmeos que nasceram e estão lá escondidos também. Os rebeldes, junto com a Aigen, descobrem que a CM vai lá capturar eles, descobrem a localização e eles têm que chegar antes. Eles conseguem mais ou menos, eles conseguem resgatar um dos gêmeos, né? A irmã, por exemplo, e o irmão acaba sendo capturado. E aí meio que o Aigen promete pra ela que vai resgatar ali o irmão dela e tal, e o irmão acaba, por ter sido capturado, acaba sofrendo essa lavagem cerebral e tal, e vira um grande vilão, que pode até ser o grande vilão do final, ou alguma coisa do tipo assim. E aí você cria uma relação muito próxima de que o Aigen, não só ele prometeu pra garota que ia salvar ele tinha a chance de salvar o cara e não conseguiu, e agora meio que ele é o vilão que vai ter que enfrentar e tal, então cria um peso emocional pro Aigen em relação àquele personagem diretamente. Fica bem parecido com a história do Sasuke? Fica bem parecido com a história do Sasuke, só que dado um contexto, uma situação aqui diferente da de Naruto, mas ainda com essa relação ali de tipo, pô, tinha alguém ali que era pra eu salvar, que eu tinha que resgatar e que eu não consegui, então ele é uma falha minha. Porque assim você cria essa relação de emocional, né? Que eu sempre falo que é muito importante em qualquer história. E aí o Aizen não fica só tipo um personagem que ele está ali 100% pela causa, etc. Você cria uma coisa mais emocional, mais pessoal com relação a ele, além da morte dos pais, né? E tal. Que daí também teria a ver com essa relação, nessa busca por uma justiça, talvez não necessariamente uma vingança. Se quiser trabalhar a vingança, dá pra trabalhar também, que aí você leva o personagem pra um caminho um pouco mais obscuro. Talvez exatamente o Kuro, né, essa questão do controle do Kuro com ele seja exatamente essa questão de buscar vingança, de matar, enquanto o Aigen iria tentar buscar justiça e entender que se ele matasse, ele meio que tá sendo tão ruim quanto eles, e aí teria essa dúvida ali moral dentro dele internamente sendo representada na figura dele mesmo, do consciente dele, do Aigen, e do Kuro, dessa criatura que tá dentro dele, né? E aí daria pra fazer mais ou menos essa relação, que também, novamente, ficaria muito parecido com o Naruto, com a relação da Kyuubi, apesar de que a Kyuubi não tem muito esse lance de ficar falando pro Naruto matar e tal, como se fosse aquele demôniozinho no ombro que fica falando pra fazer coisa errada, né? Não tem muito essa relação, mas tem a relação de perder o controle, machucar os amigos, etc e tal. Que acaba, toda a história que tem essa relação de ter um demônio interior, acaba tendo um pouco também, e é interessante de ser abordado. E o nome da nossa próxima sinopse é Caixas de Deus. E minha gata veio aqui para participar do vídeo. Olha ali para a câmera. Aqui, ó. Pra cá. Pra lá. Em um mundo acabado, um jovem vaga. Dominado pela anarquia, aquele que é o mais forte prevalece? Não, não. A sinopse tá num modelo meio de prosa. Aquele que mais quer viver, que mais quer querer, aquele que mais quer poder. A vontade dos homens movem o mundo e a de um jovem o muda. Os segredos sobre obeliscos divinos assolam esse mundo devastado, mas a perdição de um povo é o surgimento de um herói ou de um vilão. Tá, ficou meio confuso esse ou e. Um objetivo simples, uma jornada nem tanto. O que espera o jovem nesse mundo? Aliados, deveres, bens ou um apocalipse maior? Como a sinopse ela tem essa pegada mais de sinopse, né? De tentar vender uma ideia, criar um mistério, construir um mistério, fica um pouco mais complicado de eu analisar, então eu vou ler aqui a observação do autor para a gente poder ter um pouco mais de informações. Essa será uma obra de aventura e ação acompanhando um protagonista estudioso em um mundo que teve 2/3 da população aniquilados por catástrofes causadas por 6 obeliscos conhecidos como Caixas de Deus. Por um plot da obra. Tá, não precisava completar com isso, mas ok. Após uma mensagem entendível por todos os humanos sobreviventes, surgiu uma energia, um poder vindo da vontade e determinação de um indivíduo. Não entendi. O mundo tem vários clãs que evoluíram muito a tecnologia pela versatilidade desse poder, se passando centenas de anos após a era atual. Muita coisa será explicada na primeira página e tem muito mais coisas para se saber sobre esse mundo. Vamos... venho querer saber sua opinião sobre esse resumo da ideia, certo? A primeira coisa que eu já acho que eu tenho que dar um tchan é quando fala muita coisa vai ser explicada na primeira página.
Eu acho complicado. Você tem que explicar o suficiente para o leitor entender onde ele está entrando, mas ele não precisa saber de tudo logo de cara, porque pode acabar sendo uma barreira de entrada ali. Principalmente se você quiser colocar isso em texto corrido. Não coloque em texto corrido, tipo assim, um parágrafo mesmo, né? Se for contar, preferencialmente conte com imagens, como se fosse realmente um texto narrativo ali, onde você está mostrando um pouco daquilo também e tal, dentro do formato narrativo de um mangá, de um quadrinho ali do modelo da sua obra, né? Claro, se a sua obra for um livro, você pode contar isso com texto corrido normal, sem problema. Mas se for um mangá, um quadrinho, conte em formato de quadrinho, para que você consiga já trazer o seu leitor ali para dentro, porque quando tem só aquele bloco de texto ali, como eu disse, ele acaba sendo uma barreira ali que bloqueia o leitor, ele já fica com preguiça às vezes, não vai ler aquilo e tal, e aí por não ler talvez ele não entenda depois um pouco da história, ou já vai falar, não quero, vou ir para outro mangá, vou ir ler outra coisa, enfim, é sempre muito complicado, a gente tem muitas opções hoje de entretenimento, então qualquer coisa que impeça um pouco o seu leitor de ir para o seu mangá, de virar as páginas do seu mangá e continuar acompanhando, a gente tem que evitar. Então, conte só o suficiente para o leitor entender ali onde ele tá pisando, que são basicamente, como que eu sei, Jason, o que eu preciso? Porque eu acho que precisa de tudo. Quando a gente é autor, tem uma coisa muito complicada quando a gente é autor. A gente cria um mundo, a gente cria o universo, a gente cria as regras, a gente cria várias coisas. E por a gente saber tudo daquele mundo, a gente acredita que o leitor também tem que saber tudo o que a gente sabe. E aí a gente fica na dúvida em como filtrar, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em como filtrar o que o leitor precisa saber ou o que ele não precisa saber. O jeito como eu costumo utilizar para definir o que ele precisa saber do que ele não precisa é o que meu personagem sabe, o que qualquer pessoa nesse mundo sabe ali só por ser daquele mundo. Por exemplo, aqui no nosso mundo, tem certas informações que todo mundo sabe. Todo mundo que está num país geralmente sabe ali qual que é a estrutura daquele país. Se a gente está num mundo aqui, a gente sabe. No nosso mundo tem carros, no nosso mundo tem aviões, né? Tem barcos e tal, tem países, a estrutura de países, a maior parte dos países são democracias e tal, mas tem muitas ditaduras no mundo. Você não necessariamente sabe quais são democracias, quais são ditaduras, você não necessariamente sabe todas as coisas que aconteceram no passado. A maioria das pessoas sabe que teve 2 guerras mundiais, mas nem todas as pessoas sabem a causa dessa guerra, o que ocasionou, quem são os países, ou quais os países que estavam envolvidos nessa guerra e tal, né? Costuma-se saber que a Alemanha ali foi a vilã da Segunda Guerra Mundial e tal, né, eu fiz vilã aqui entre aspas, né, pra quem tá ouvindo só o podcast não sabe o que eu fiz entre aspas, mas enfim, eu fiz vilã entre aspas porque no mundo real não existe muito essa questão de bonzinhos e vilões, né, de heróis e vilões muito bem definida, preto no branco, mas claramente, né, não tem como ninguém, nem a própria Alemanha passa pano porque a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial, então ela o mais perto de um vilão clássico e claro que a gente tem são os nazistas, então dá pra colocar essa denominação, mas é sempre complicado você querer estabelecer como bom e mal, né? Não dá pra estabelecer os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial como bonzinho, né? Então é por isso que eu tenho que fazer esse disclaimer aqui do porquê eu coloquei as aspas ali quando eu falei que tinha a Alemanha era uma vilã. Mas o que eu quero dizer com isso, voltando lá pro nosso foco, né? Saindo desse disclaimer. As pessoas no nosso mundo, elas têm uma noção do mundo onde elas estão inseridas, mas essa noção não é específica em certos assuntos que não são relevantes para a vida delas. Então, o que a gente precisa apresentar para o leitor essas informações que todo mundo sabe naquele mundo e que o leitor, por não pertencer àquele mundo, não sabe. Se o mundo é muito parecido com o nosso, então você não precisa de contextualização praticamente nenhuma, só de uma contextualização da vida daqueles personagens específicos que a gente vai acompanhar. Se o mundo é diferente do nosso, aí beleza, você precisa daquelas informações ali que os personagens daquele mundo têm e que o leitor não tem, e ele precisa ter para poder estar na mesma página e dialogar. Sabe quando você chega numa roda de amigos e todo mundo ali entende de futebol, mas você não? Você fica perdido ali no assunto. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é como se antes de você chegar naquela roda de amigos, alguém viesse e falasse para você,
o Palmeiras não tem um Mundial, não sei qual time ganhou, não sei qual time, o Santos, se eu não me engano, recentemente foi para a segunda divisão, né? Não tenho certeza, porque eu não sou muito fã de futebol e não acompanho, então eu acabo só sabendo essas coisas quando raramente, sei lá, algum canal do YouTube que eu tô acompanhando que gosta de futebol comenta isso, assim, em algum outro assunto. Enfim, então ele te dá esse contexto, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, beleza, vai pra essa roda de amigos agora, você consegue entender o papo e participar da conversa. Então é basicamente isso. Antes de você chegar para as próximas páginas da história e entrar nesse mundo, você dá aquela contextualização para ele entrar no papo e entender a conversa daquele mundo. Então aqui no caso, por exemplo, todo mundo sabe que existem esses obeliscos, essas caixas de Deus, e elas dizimaram uma grande parte da população. Então, beleza, isso é uma informação talvez que seja interessante colocar logo no começo ali da história. O mundo, ele é mais avançado do que o nosso, então talvez colocar o ano em que ele se passa seja interessante. Talvez, beleza, se você não quer colocar o ano diretamente, para não parecer que é o mesmo mundo que o nosso, você pode só mostrar ali essa relação futurista, né, num cenário inicial ali no começo. Então você tá falando ali qual que é o nome do planeta ou algo assim, dando essa contextualização ali pro leitor, e aí você mostra a tecnologia para que o leitor entenda, isso é futurista, sem necessariamente você precisar falar em um mundo futurista ou algo assim, né? Como eu disse, caso você não queira que pareça que é um futuro do nosso mundo, mas sim um mundo, outro mundo futurista, né? Você pode dar o nome do planeta, como eu disse, etc. E aí você conta essa questão dos obeliscos, tal, né? E fala, o mundo tem vários clãs que evoluíram, por exemplo, isso aqui seria uma informação que não seria tão útil, tão interessante, não é uma informação comum, e isso pode ser dito depois ao longo da história, em algum contexto mais direto. A não ser que o personagem principal e a trama que a gente vai acompanhar com ele esteja diretamente envolvida com uma luta entre esses clãs por poder ou algo assim. Aí beleza, aí talvez seja interessante você contar isso ali pro leitor, porque o personagem já sabe disso antes de começar a história. Que é quando a gente precisaria contar, no começo da história principalmente, né, aquilo que, se a gente contar depois, vai ficar muito expositivo. O diálogo expositivo é aquele diálogo que geralmente conta para os personagens coisas que eles já sabem, mas que precisa acontecer porque o leitor não sabe daquelas informações. Então, é exatamente essas informações que a gente colocaria ali para que o leitor soubesse de alguma forma. Então, é aquele personagem sabe. Você sabe que o nosso mundo, geralmente quando a conversa começa com você sabe que, é indício de um diálogo expositivo. Né, mas falar, pô, você sabe que há tanto tempo atrás a gente teve um presidente que ele foi tirado do poder e aí foi colocado o outro ali, o vice e tal. E aí ele fala, é verdade, eu sei disso, eu tava lá. Ele fala, pô, então por que vocês estão tendo esse diálogo aí? Se vocês dois sabem dessa informação, por que vocês estão tendo esse diálogo? Geralmente é porque o leitor não tem. E aí seria a informação que você colocaria, por exemplo, nesse começo da história. Fora isso, eu não tenho muitas outras informações aqui para poder definir, tipo, fala que beleza, o protagonista aparentemente vai ter um grande impacto no mundo dessa história, mas geralmente em histórias mais épicas que falam realmente sobre uma mudança global, isso é normal, o protagonista ter algum impacto significativo, até por isso que ele é o protagonista da história, porque ele tem algum impacto ali para a história que está sendo contada, e se é uma história épica, vai ser um impacto épico, né? Igualmente, se é uma história intimista, vai ser um impacto intimista. Enfim, e por aí vai, né? Às vezes a história só sobre aquele personagem é um impacto que certas decisões ou pensamentos ou coisas que ele vai fazer vai ter na própria vida dele. Conforme vai aumentando o escopo da história, os impactos dessas ações, pensamentos, atitudes, etc., vai, né, sendo proporcional ao tamanho da história ali, esse escopo que eu tô falando que a história vai ter. Então, quanto a isso, eu não tenho muito o que dizer. Mas, considerando aqui essa questão da criação do mundo, etc., exploração, eu acho muito importante isso que eu disse no começo sobre o que você expõe e como você expõe isso para o leitor, porque quanto mais natural for essa exposição do mundo, melhor para ele ir entrando na história, não ter aquele bloco narrativo gigante com várias páginas antes de entender a história, antes de entrar, antes de se engajar com ela. Então, realmente, eu só dar as informações, o mínimo necessário para ele entender, para você começar a contar a história, e aí, ao longo da história, de uma maneira o mais natural possível que você conseguir, você ir explicando essas outras coisas.
Uma das formas de fazer isso é através do personagem Orelha, né? Que é um personagem que ele não entende daquele lugar que ele tá entrando, e aí outros personagens, ao ensinarem ele, acabam ensinando o leitor junto. Então vamos usar aqui o nosso exemplo de futebol de novo. Chega eu, o personagem Orelha, ali num grupo de amigos que está falando sobre futebol. Eu não entendo nada. Então tem um amigo ali que é solícito e vai me explicar o que é futebol, quais são as regras, quais são os novos acontecimentos do futebol, etc. E aí eu vou entender esses acontecimentos, e um leitor imaginário que estaria vendo essa cena acontecendo, que não entendesse também o que é futebol, iria entender de uma maneira natural, porque ele iria ver um personagem explicando para o outro o que é aquilo. O problema é quando esses personagens um personagem está explicando para o outro algo que aquele outro personagem já sabe, ou pelo menos deveria saber. Aí vira o tal do diálogo expositivo e não vira exatamente uma forma natural de explicar isso e de expor isso para o leitor. E indo aqui para nossa última sinopse, o autor diz que a história vai ser focada em terror e suspense. Ele quer fazer ela em 4 arcos curtos ali. Não entendi se esses arcos são necessariamente só arcos de história, ou seja, porque um arco, o que eu entendo por arco, é um objetivo de história a ser concluído. E aí ele pode estar se referindo ao arco só como capítulos, 4 capítulos, né? 4 pedaços ali da minha história, mas minha história é um arco completo, né? Quando eu falo, você tem um arco de personagem, ou quando a gente fala num outro mangá, o arco de tal, né? Sei lá, o arco de Dressrosa. O arco de Dressrosa compreende a história que vai ser contada em Dressrosa, né? Ele começa e termina ali aquela parte da história, enfim. Então eu não sei exatamente se ele tá falando 4 arcos em 4 histórias diferentes, que vão ser contadas com esses mesmos personagens, que vão completar um grande arco, ou se ele tá só falando, eu tenho um grande arco e eu vou dividir em 4 etapas. Enfim, mas beleza, pelo que eu entendi é uma história relativamente curta. E ele diz que pretende colocar um pouco o tom de comédia no começo e tal. Eu acho interessante, principalmente em histórias onde tem essa questão da tensão, né? Ela começa mais leve e aí à medida que a tensão vai surgindo, a problemática vai surgindo, a história ela vai ganhando um tom de seriedade para acompanhar essa escalada da tensão. Porque se você coloca essa comédia depois, a história também fica leve e aí você não tem essa questão da tensão e de o leitor sentir talvez a mesma tensão que os personagens deveriam estar sentindo naquele momento ou algo do tipo. Vamos à sinopse. Brasil 2017, 3 amigos, Jenna, Levi e Aline, descobrem que um outro amigo, Gael, foi amaldiçoado sendo posto em coma permanente. A mãe de Gael diz que eles não podem fazer nada, porém, depois de algumas horas eles descobrem uma coisa que pode colocá-los em posição de ir atrás da maldição para libertá-lo. Ok, bem direto, né, o objetivo dos personagens, então realmente por uma história curta, top, só que eu fiquei numa dúvida que eu não entendi, porque fala ali, Brasil 2017. Quando coloca Brasil 2017, eu entendo, lembrando até do que eu falei na sinopse anterior aqui, né, sobre a apresentação do mundo, contextualização, quando fala Brasil 2017, eu entendo que tá falando do nosso mundo normal, aqui, padrão. Então, quando fala que ele é amaldiçoado, que a mãe diz que eles não podem fazer nada e que aí eles descobrem uma forma da maldição, eu fico na dúvida se a maldição é algo conhecido e estabelecido nesse universo ou não, igual no nosso. Porque, beleza, a gente tem aqui níveis. Então, nível 1, maldições não existem. E aí é um negócio extremamente sobrenatural que vai acontecer aqui e que realmente quebra a realidade que os personagens estão acostumados. Possibilidade 2. O mundo, ele é igual ao nosso, só que as maldições existem e poucas pessoas acreditam nelas. E no caso aqui, talvez a mãe do Gael acredite e talvez aqui os nossos 3 amigos acreditem, mas não é algo que é de conhecimento amplo, que todo mundo sabe, né? Exemplo 3. Aliás, no exemplo 1 teria a vertente também da maldição não ser real, de eles acharem que é uma maldição, mas na verdade ser algo plenamente explicável pelas leis da física, etc., química e as coisas naturais, né? Não ser algo sobrenatural, ser algo natural. Enfim, e exemplo 3, maldições são normais, todo mundo sabe que existe e é isso e tá tudo certo. Enfim, então existem essas 3 realidades, essas 3 vertentes aqui do universo. Eu não sei exatamente onde a gente tá encaixado. Para ser uma história de terror e suspense, eu colocaria entre as 2 primeiras,
né? Entre ser algo que não existe, que eles vão investigar, a questão de achar que é algo sobrenatural, e aí pode ser como pode não ser, mas daí você vai construir o terror em cima disso. Se for um terror natural, você vai indo muito mais pro psicológico dos personagens, de eles acharem que estão vendo coisas, acharem que estão acontecendo as coisas, e essas coisas todas terem explicações naturais que a gente não percebe imediatamente, exatamente por estar acompanhando a história do ponto de vista dos personagens que acreditam que aquilo é sobrenatural, ou serem realmente sobrenatural. No exemplo 2, eles acreditam nessas maldições, eles têm um conceito mais de conhecer o ocultismo ou algo assim, e talvez a própria mãe do Gael acredite, ou ela seja uma das que não acredita, e por isso que ela diz que eles não podem fazer nada, porque ela não acredita, ela acha que é maluquice isso que eles estão falando, e aí eles vão atrás, e aí beleza, funciona mais ou menos da mesma forma que o 1, né? Onde eles vão ver coisas, vão passar por coisas, por situações e tal, só que daí nesse caso as situações vão ser mais críveis, mais diretas, né? A gente não vai ficar tanto ali no subjetivo de imaginar que eles podem estar imaginando essas coisas, mas vão ser coisas muito mais diretas. Ou o 3, onde meio que tá tudo liberado. E aí, não tá tudo liberado, é um pouco mais difícil de você trabalhar o suspense e o terror. Porque aí a gente iria para uma vertente que poderia ir mais para ação ou algo assim, mas dá para trabalhar ainda. Só que esse terror eu acho que seria causado pela disparidade de ameaça ali, né? Então a ameaça ela teria que ser muito mais grandiosa nessa versão do que nas outras. Então vamos lá. Dentro dessas três realidades, para trabalhar um terror ali, né, esse horror ali, esse medo, né, a gente teria uma escala de intensidade eu vou chamar no poder aqui, das criaturas, monstros, do objeto do terror da história. Então, se a gente tem uma história onde está liberado maldição sobrenatural, isso existe, todo mundo sabe, é comum, você precisa de uma ameaça direta, física, letal, para que isso seja alvo do terror. Então, se tudo ali é normal, eu preciso que aquilo realmente seja uma ameaça física para os personagens, que eles podem morrer, e aí talvez seja até interessante matar um ou outro, né? E aí você pode incluir um quarto amigo só para morrer ali, para poder mostrar que isso é uma ameaça factível ali para eles, para que o leitor também sinta e tema pelos personagens. Se o mundo é um pouco mais parecido com o nosso, só que os personagens acreditam em ocultismo, têm certa vivência, certa experiência com isso, você precisa também de um terror ali mais físico, mais direto, mais letal, né? Para poder trazer esse medo para eles, já que eles teoricamente já conhecem uma ou outra coisa, só que não tanto quanto o outro, onde isso tá normal, né, mas ainda precisa de algo assim, enquanto no outro você pode deixar isso puramente psicológico. Então, às vezes, é o lance do Lovecraft, às vezes ver uma coisa que não que é estranha, já vai ser terror o suficiente, porque você está estabelecendo que nem esses personagens acreditam necessariamente que é uma maldição, nem eles podem acreditar que é uma cura, que é alguma coisa assim, nem eles sabem direito o que acreditar, então qualquer coisa ali acaba sendo algo grandioso, né? Se você está trabalhando com a normalidade como base, qualquer coisa que seja um pouco anormal, um pouco sobrenatural, já é alvo ali de um terror. Enquanto, como eu disse, dependendo da gradação de quão normal é o sobrenatural, você precisa de uma escala de intensidade, de letalidade, de periculosidade maior para você poder causar esse terror em quem está lendo, né? Em quem está acompanhando aquela história. E é claro, em todos os três, você precisa ter muito bem definido e estabelecido as personalidades e quem são esses personagens e a relação que eles têm com esse sobrenatural, para que a gente possa estabelecer também esse grau de medo, o quanto o leitor vai temer por aquele personagem, né? Porque a gente só teme por personagem que a gente se importa. Se os personagens forem chatos, rasos, né, muito fúteis, etc., aí vira aquele negócio de filme de terror ruim. Você fala, eu quero mais é que todo mundo morra mesmo, que o monstro mate todo mundo, e é isso. E aí, enfim, acaba virando mais pela catarse gore do que pelo terror em si. Acaba não sendo uma história de terror de verdade. Acaba sendo só uma história de matança, de gore, e quase que como se fosse uma história de ação ali, né? Então, indo pro lado do terror, eu escolheria dentro dessas três gradações qual que é o meu objetivo, e aí eu trabalharia a consequência desse objetivo que eu construí, que é
o que vai ser o meu vilão, o que vai ser o meu objeto aqui do terror. É uma criatura, é um monstro, é uma bruxa, são acontecimentos, etc. E aí encaixaria dentro desse universo, para que ele funcionasse ali da melhor maneira possível. E eu já tô quase ficando sem voz, então vamos encerrar aqui esse episódio. Muito obrigado para você que me acompanhou até o final. Lembrando que se você chegou até aqui é porque você tem interesse em fazer mangá. E se você tem o interesse em fazer mangá, eu vou te recomendar o meu curso de criação de mangá, o Jornada do Mangaka BR. Dá uma conferida aqui na descrição, porque ali você vai acessar uma página que tem todos os conteúdos que tem no curso, tem explicando tudo, qual que é a proposta do curso ali, para que você possa entender e decidir se você tem vontade ali de fazer ou não. Lembrando que se você decidir por fazer, você tem 15 dias ali de garantia. Então, se você não gostar, se você se arrepender por algum motivo, você pode pedir o seu dinheiro de volta e ele vai ser 100% ressarcido. Então, é livre de risco. Você pode testar à vontade ali, mas eu tenho certeza, inclusive eu dou esses 15 dias de garantia porque eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu coloquei nesse curso tudo que eu aprendi ao longo de mais de 10 anos, quase 15 anos, para ser sincero, fazendo mangá, e tudo que eu gostaria de saber, né, quando eu comecei a fazer mangá 15 anos atrás, e que com certeza teria me ajudado muito a não cometer vários e vários erros. Então, dá uma conferida aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar e eu tô ansioso para te ter como aluno lá. Deixa seu like aqui embaixo se você estiver vendo esse episódio aqui pelo YouTube ou sua avaliação aí na plataforma de áudio que você estiver ouvindo e eu vejo você ou ouço você. Não, eu não ouço você, você vai me ouvir. Enfim, eu encontro você no próximo episódio. Falou!